A Bíblia Sagrada diz que Abraão, ele buscava uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10. Aprendemos nas escolas que os seres humanos, eles nascem, eles crescem, reproduzem e morrem, tendo um ponto final na morte. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma esperança, que há esperança após a morte. E essa esperança se chama o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele pronunciou as palavras de maior esperança, meus queridos irmãos e ouvintes. E nessa mensagem da Santa Palavra de Deus, nós iremos falar sobre esse assunto. Que o Santo Espírito nos ilumine, que o Santo Espírito abra os nossos corações, o nosso entendimento, que o Santo Espírito venha fazer a obra que só Ele pode fazer, que é a obra da salvação. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração. Muitas pessoas neste mundo vivem perturbadas diante de tantas coisas ruins, violências, possessões, traumas, ansiedade, desespero, medo do futuro distante. Mas o Senhor, Ele tem a solução para resolver todas as aflições da humanidade. A primeira coisa que o Senhor Jesus diz para nós, Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aleluia. O que é crer em Deus? Crer em Deus é possuir confiança nele. Crer em Deus inclui um reconhecimento de sua existência. Crer em Deus é necessário para ter fé. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, a parte A, Ele disse: a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por o único Deus verdadeiro. Aleluia. Nós devemos crer no Criador, aquele que fez todas as coisas. Ele fez o mar, Ele fez a terra, Ele fez o universo, Ele fez o sol, Ele fez a lua, e Ele te fez também, e Ele me fez também. Ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos crer nele como o único e verdadeiro Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: você quer ter a vida eterna? Credes em Deus, mas também creiam em mim. Aleluia. Não somente crê em Deus, mas crê também no Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 14, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus diz em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para trazer a verdade, para trazer a graça de Deus. Aleluia. Ele foi enviado por Deus. Mas para conhecer o Senhor Jesus, é preciso examinar as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz em João capítulo 5 e versículo 39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Para conhecer o Senhor Jesus, nós precisamos também conhecer a sua missão, a grande missão que o Senhor Jesus veio fazer neste mundo há mais de 2000 anos atrás. A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A grande missão do Senhor Jesus Cristo foi trazer a graça libertadora, foi trazer a graça salvadora de Deus para a humanidade. E diante de tantos problemas que a humanidade passa, o Senhor Jesus Cristo, Ele abre a boca lá em Mateus capítulo 11 e versículo 28 e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está com opressão, se você está com depressão, se você está com ansiedade, se você tem medo da morte, então vá até o Senhor Jesus Cristo, que Ele promete te aliviar, Ele promete te libertar, porque a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A vida eterna é esta, que conheça a Deus por único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem foi enviado. E o Senhor Jesus, quando Ele falou: você tem que crer em Deus, você tem que crer em mim, sabe por quê? Porque na casa de meu Pai tem muitas moradas, lá no céu tem muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou essas palavras, meus queridos irmãos e amigos, irmãs. Ele falou essas palavras antes de ir à cruz do Calvário, porque Ele veio aqui nessa terra para morrer no meu lugar e no seu lugar. Mas Ele disse: olha, eu vou morrer numa cruz, porque é necessário que eu morra numa cruz para pagar o pecado da humanidade, e todos aqueles que creem em mim também serão perdoados, porque João, ele disse que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele veio morrer na cruz para tirar o nosso pecado. Mas Ele disse: eu vou morrer na cruz. Mas Ele disse: eu vou ressuscitar. E Ele ressuscitou. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ninguém venceu a morte, só o Senhor Jesus Cristo. Ninguém é a vida, só o Senhor Jesus Cristo. Ninguém é a verdade, só o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: olha, eu vou voltar para o Pai. E quando a palavra de Deus diz, Ele estava morrendo naquela cruz, Ele falou uma palavra. Ele disse assim: está consumado. A grande palavra de vitória, o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade foi consumado na morte do Senhor Jesus Cristo, foi consumado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos e ouvintes, que Ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai e vou preparar lugar para vocês. Ele foi preparar lugar para todos aqueles que creem nele. E quando nós abrimos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, João, o apóstolo de Cristo, que recebeu revelações da cidade maravilhosa, da cidade santa, do lugar onde o Senhor Jesus foi preparar para todos aqueles que creem nele. Eu, João, Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como esposa, adornada para o seu marido. Aqui está dizendo, João está revelando, o Espírito Santo revelou para João, o Senhor Jesus revelou para João: a cidade já está preparada. Aleluia. Ela já está preparada. Se você ler o Apocalipse 21, você vai ver que essa cidade, ela é linda. Essa cidade, ela tem a rua de ouro, ela tem 12 portas e cada porta é uma pérola. E ela não precisa de sol, ela não precisa de lua, porque o próprio Deus e o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, vai morar na cidade juntamente com os salvos. Aleluia. Nunca mais vai ter noite. E a promessa dele, meus queridos irmãos e ouvintes,
morte, a ressurreição, a esperança para a morte. E a esperança para a morte é aquele que venceu a morte, é o Senhor Jesus, porque ele disse em João capítulo 11, versículo 25, respondeu Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fez essa promessa para todos aqueles que crê nele. Tomé, quando o Senhor Jesus estava falando sobre essa cidade linda, essa morada celestial que ele ia preparar, aí Tomé disse: Senhor, o Senhor vai, mas não sabemos qual é o caminho. O Senhor vai para a casa do Pai, mas não sabemos o caminho. E o Senhor Jesus falou: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você quer morar na cidade santa, se você quer a libertação dos teus pecados, o perdão dos teus pecados, se você quer ter esperança, então você precisa crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, porque Ele é o caminho para a casa do Pai. Não existe outro caminho, não existe outro que possa te dar vida, não existe outro que possa te dar salvação. Ele morreu na cruz, ressuscitou e Ele voltou para o céu, mas Ele disse: eu vou vir outra vez. E quando Ele vier, Ele vai levar todos que creem nele. Aqueles que estão mortos, mas morreram confessando o nome de Jesus como Salvador da sua vida. Aqueles que estão nas sepulturas, no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, o Senhor Jesus vai chamar da sepultura. A Bíblia diz que o arcanjo vai tocar a trombeta, e o Senhor Jesus vai chamar todos que estão na sepultura, aqueles que creram no nome dele, e diz a Bíblia que eles vão ressuscitar com corpo imortal, eles vão ressuscitar com corpo incorruptível para morar para sempre com Deus lá no céu e o Senhor Jesus. E quem estiver vivo vai ser transformado, porque o Senhor Jesus, Ele tem poder de colocar tudo debaixo dos seus pés. Ele vence todos os inimigos, e a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Amigo, amiga que está aqui nessa noite, creia em Deus como o único Deus verdadeiro. Creia no Senhor Jesus como o único Salvador. Receba Ele hoje na tua vida, e você irá morar nessa cidade santa, a Nova Jerusalém. O Senhor disse: se não fosse verdade, eu não teria dito. E diz a Bíblia aqui, em Apocalipse 21, 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Deus está com os homens, com Ele habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado, Deus Todo-Poderoso, sobre o trono, Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve-me, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele está te dando hoje uma oportunidade para salvar a tua alma. Povo de Deus, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Aleluia. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus.